Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais para uma reflexão profunda sobre o destino do nosso lar cósmico, o planeta Terra. A noção do fim do planeta Terra remonta a muitos séculos e tem sido um tema de grande curiosidade e especulação em diversas culturas e religiões ao longo da história. A Bíblia e outras fontes religiosas foram interpretadas de várias maneiras em relação ao fim dos tempos. Além disso, teorias apocalípticas sobre o destino de nossa espécie permeiam a cultura popular, prevendo uma variedade de cenários catastróficos. Estes incluem pestes, colisões com meteoros, supererupções vulcânicas, mudanças climáticas extremas e ameaças cósmicas, como explosões de supernovas próximas inundando a Terra com radiação cósmica. Até mesmo a possibilidade de invasões alienígenas que poderiam dizimar a vida humana na Terra é discutida nessas teorias. Se nenhum desses eventos ocorrer, é cientificamente certo que, em algum momento futuro, a Terra deixará de existir. A menos que nossa ignorância decida antecipar esse verdadeiro evento do fim dos tempos. Como Albert Einstein afirmou, só existem duas coisas infinitas, o universo e a estupidez humana, mas quanto ao universo, ainda tenho minhas dúvidas. Após a vinheta, permaneça conosco aqui no canal e você aprenderá o que a ciência prevê sobre o fim do planeta Terra. Canal Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. Deixando de lado as previsões catastróficas, infelizmente estamos vivendo em uma era de considerável incerteza em relação ao aquecimento global. Com o aumento das temperaturas médias da Terra devido às atividades humanas, os impactos do aquecimento global estão se tornando cada vez mais óbvios e preocupantes. Se as tendências atuais persistirem e não forem tomadas medidas significativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e minimizar as mudanças climáticas, o fim da vida no planeta Terra pode se tornar uma realidade ameaçadora. No entanto, partindo do princípio de que, além de evitar uma guerra nuclear devastadora, nossa civilização seja capaz de harmonizar o planeta por meio de um esforço global coordenado e comprometido, podemos garantir um futuro seguro e sustentável para as gerações presentes e futuras, eliminando de vez a ameaça de um aquecimento global provocado pela insanidade consumista de nossa civilização. Neste contexto de esperança, a Terra e seus habitantes de todos os reinos, mineral, vegetal e animal, continuam suas jornadas. Mas até quando? Como já publicado em outros vídeos neste canal, tudo no universo segue um ciclo de nascimento, vida e morte. Tanto estrelas quanto planetas e suas luas, um dia encontrarão seu fim e deixarão de existir. As estrelas nascem após aglutinarem matéria ao longo de dezenas de milhares de anos em uma nuvem molecular e alcançam a fase que chamamos de sequência principal, quando ela está convertendo hidrogênio em hélio por meio de fusão nuclear em seu núcleo, gerando energia e calor. A duração da fase de sequência principal de uma estrela depende principalmente de sua massa. Estrelas de massa menor, como as anãs vermelhas, podem permanecer na sequência principal por trilhões de anos, enquanto estrelas massivas, como as estrelas das classes espectrais O e B, podem permanecer na sequência principal por apenas alguns milhões de anos. Mas vamos nos concentrar na nossa estrela, o Sol, visto que estamos falando aqui do fim de nosso planeta. O Sol é uma estrela de tamanho médio, classificado como pertencente à classe espectral G, e isso lhe assegura um período de permanência na sequência principal por algo em torno de uns 10 bilhões de anos. Mas qual é a idade do nosso Sol? Conseguimos responder a essa pergunta com aceitável precisão, graças a diversos métodos científicos e observacionais, e um dos principais métodos é o estudo da composição química do Sol e de outras estrelas da mesma idade na vizinhança galáctica. Os modelos teóricos que fornecem valiosas informações sobre a evolução de uma estrela levam em consideração fatores como a taxa de fusão nuclear, a massa da estrela e a quantidade de elementos mais pesados em sua composição. Combinando essas abordagens, os cientistas estimaram que o Sol tem aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos, e essa estimativa é consistente com a idade estimada do Sistema Solar, determinada através de análises de meteoritos e rochas lunares, que fornecem informações sobre a formação inicial do Sistema Solar.
se o Sol tem uma idade de 4 bilhões e 600 milhões de anos, e que estrelas como o Sol perduram por cerca de 10 bilhões de anos na sequência principal, podemos dizer que a nossa estrela ainda tem um tempo de permanência na sequência principal como algo entre 4 bilhões e meio de anos a 5 bilhões de anos. Mas o que acontecerá quando o Sol deixar a sequência principal daqui a uns 5 bilhões de anos? Primeiramente, é importante você entender que para deixar a sequência principal, uma estrela como o Sol, por exemplo, precisa consumir todo o hidrogênio em seu núcleo pelo processo de fusão nuclear, o qual acabou todo ele sendo convertido em hélio, e as condições em seu interior mudam. A fusão do hélio em elementos mais pesados pode começar em uma camada ao redor do núcleo, enquanto o núcleo interno da estrela contrai-se sob a influência da gravidade. A expansão das camadas externas da estrela e a contração do núcleo interno podem levar a mudanças em seu tamanho, luminosidade e temperatura superficial. Dependendo da massa da estrela, ela pode seguir diferentes caminhos após deixar a fase de sequência principal. Estrelas de massa baixa, como o Sol, passarão por uma expansão e se tornarão gigantes vermelhas. Quando o Sol se transformar em uma gigante vermelha, seu tamanho aumentará significativamente em comparação com sua dimensão atual. Estima-se que o diâmetro do Sol durante a fase de gigante vermelha será cerca de 100 a 200 vezes maior do que atualmente, e isso o fará engolir os planetas Mercúrio e Vênus, embora a Terra também possa ser engolida, mas mesmo que não seja, ela sem dúvida será afetada de alguma forma, pois a proximidade com as camadas externas do Sol será muito maior que atualmente, trazendo a Terra para cerca de 3 vezes mais próxima do Sol que sua distância atual. Isso teria consequências catastróficas para a vida em nosso planeta. Embora com a expansão do Sol, sua temperatura superficial diminua dos atuais 5.500 graus Celsius para algo entre 2.500 e 3.000 graus Celsius, devido à maior proximidade com o Sol, a Terra experimentaria um aumento significativo na temperatura. Isso resultaria em condições extremamente quentes e inóspitas, tornando muitas regiões do planeta inabitáveis para a vida como a conhecemos, pois ocasionaria uma série de desastres naturais, como tempestades violentas, incêndios florestais generalizados e eventos climáticos extremos. Com o aumento da temperatura, a água dos oceanos evaporaria em uma escala sem precedentes. Isso levaria à perda irreparável de ecossistemas marinhos e à destruição de habitats aquáticos. O aumento da temperatura e a perda de água resultariam em mudanças drásticas nos ecossistemas terrestres. Muitas espécies não seriam capazes de se adaptar a essas condições extremas e enfrentariam a extinção. Portanto, podemos assegurar que daqui a no máximo 5 bilhões de anos, a vida na Terra não será mais possível, embora o planeta ainda possa existir, mas ele seria completamente inabitável para o modo de vida que conhecemos. Até lá, se não sucumbirmos a eventos de autodestruição, é altamente possível que tenhamos desenvolvido formas mais eficientes de viajar pelo universo. Talvez já tenhamos estabelecido contato com civilizações mais avançadas que possam nos oferecer tecnologias para explorar o cosmos. Dessa maneira, poderíamos deixar para trás nosso planeta, que foi nosso lar por bilhões de anos, em busca de uma nova morada capaz de nos acolher diante do iminente fim da vida em nosso mundo. Mas não fique tão sossegado assim com essa data tão inimaginavelmente longínqua em nosso calendário. Um outro evento que certamente ocorrerá com o Sol irá antecipar bastante esse momento de fim da vida na Terra. Devido à fusão nuclear que converte hidrogênio em hélio em seu núcleo, o Sol converte aproximadamente 4 milhões de toneladas de matéria em energia a cada segundo. Enquanto isso pode parecer imenso em nossa escala, no contexto do tamanho de nossa estrela é insignificante. Embora desde a sua formação e entrada na sequência principal há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, essa massa convertida em energia no interior do Sol represente quase 100 vezes a massa de todo o planeta Terra, isso representa apenas 0,03% da massa do Sol. Mas à medida que os milênios passarem, o Sol estará gradualmente se tornando mais quente em seu núcleo, mais quente na superfície, maior em raio e mais luminoso durante seu tempo na sequência principal. Desde o início de sua vida na sequência principal, ele se expandiu em raio em 15% e a sua superfície aumentou sua temperatura de 5.300 graus Celsius,
para os atuais 5.500 graus Celsius, resultando em um aumento de 47% na sua luminosidade. Esse efeito de expansão do Sol e aumento de sua temperatura superficial ocorre porque os átomos de hélio no núcleo, resultado da fusão nuclear, têm um peso molecular médio maior do que os átomos de hidrogênio que foram fundidos, resultando em uma pressão térmica reduzida. Como resultado, o núcleo está encolhendo, o que permite que as camadas externas do Sol se aproximem do centro, liberando energia potencial gravitacional. Metade da energia gravitacional liberada é direcionada para o aquecimento, resultando em um aumento gradual na taxa de fusão e, consequentemente, em um aumento na luminosidade. Esse processo ganha velocidade à medida que o núcleo gradualmente se torna mais denso. Neste momento, o brilho do Sol está aumentando em aproximadamente 1% a cada 100 milhões de anos. Levará pelo menos 1 bilhão de anos a partir de agora para que a água líquida da Terra se esgote devido a esse incremento. Após esse período, a Terra deixará de ser capaz de sustentar vida multicelular complexa, e os últimos organismos multicelulares remanescentes no planeta enfrentarão uma extinção final e completa. Durante essa expansão ainda dentro da fase de sequência principal, o Sol não apenas se torna ligeiramente mais luminoso, mas também experimenta variações em seu campo magnético e atividade solar, o que pode ter efeitos no clima e na atmosfera terrestre. No entanto, essas mudanças são relativamente graduais e não representam uma ameaça iminente à vida na Terra durante a fase de sequência principal, pelo menos até daqui a 1 bilhão de anos. Portanto, devido a essa expansão lenta e gradual durante a sequência principal, o fim da vida na Terra pode ser antecipado. Em vez dos aproximados 5 bilhões de anos originalmente previstos com o fim de sua fase na sequência principal e consequente transformação em uma gigante vermelha, esse evento poderia ocorrer daqui a 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos ainda representa uma extensão significativa de tempo em nossa escala temporal, e é possível que até lá tenhamos alcançado avanços tecnológicos que hoje consideramos inimagináveis. Com esses avanços, poderíamos muito bem estar habitando Marte ou até mesmo explorando a possibilidade de colonizar outros planetas rochosos em sistemas solares distantes. Daí a importância de investirmos em missões espaciais robóticas e tripuladas para explorarmos exoplanetas potencialmente habitáveis em nossa galáxia. Isso inclui a busca por planetas com características semelhantes à Terra, como uma atmosfera estável, água líquida e uma órbita na zona habitável de sua estrela. Ficamos por aqui, e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre o ciclo de vida das estrelas. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.